A graça e a paz, pastor Luiz Roberto. Nós estamos agora estudando sobre o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés. Dentro desses 5 livros, o primeiro, Gênesis, é o que nós estamos no momento estudando. Na aula anterior, nós falamos sobre alguns fatos e entramos dentro de 9 fatos, que se destacam dentro do livro de Gênesis. E falamos então da criação do universo, e falamos também da criação do homem. O Adão, o homem criado por Deus, em Gênesis 5, capítulo 5, versículo 1, e também lá em Gênesis 6, versículo 8. E aí nós fomos caminhando e iríamos entrar no começo da civilização. Mas aí nós paramos ali o vídeo e estamos retomando agora nesse terceiro ponto, que é o começo da civilização. Isso se inicia em Gênesis capítulo 4, quando começa a nós termos ali o relato de Abel e Caim. O nascimento de Caim foi o primeiro, depois veio Abel. Quando Caim nasce, Eva diz: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Gênesis 4, 1, segunda parte do versículo. Um tempo aproximadamente longo entre o versículo 1 e 3 acontece. Dentro desse tempo, nasce Abel. E ambos, já adultos, já eram mais os 2 irmãos e os pais, mas também não era ali só eles naquele momento. Além deles, Adão e Eva já tinham gerado filhos antes de Abel e Caim. E após Abel e Caim. O que a Bíblia relata, dá ênfase sobre esses 2 irmãos, foi devido ao primeiro homicídio na face da terra. Então se destaca esse fato dentro do livro de Gênesis, mas Abel e Caim não foram os 2 primeiros filhos de Adão e Eva. Tá? E nós vamos entender muito bem isso na sequência desse estudo que eu estou falando para vocês. Que antes já haviam irmãos de Abel e Caim. E depois também já havia, quando eles já eram nascidos, depois deles já estavam ali convivendo com outros irmãos após o nascimento de Abel e Caim. Tá? Por que isso? Porque ali estava se cumprindo uma ordem de Deus. Crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Conforme os filhos iam nascendo, Adão e Eva, principalmente a palavra de Adão, que era o patriarca ali, o homem, que estava imperando, que dava as ordens, ele determinava que alguns fossem para o norte, outros fossem para o sul, ou seja, para o oriente, para o ocidente, e a circunvizinhança. E eles iam expandindo, iam se distanciando daquele local aonde eles se concentravam. Tá? Então, isso era o principal fator de que a humanidade já estava sendo expandida
através de Adão e Eva. Quando acontece o fato entre Abel e Caim, então aí nós vamos ver como isso realmente aconteceu, tá? Porque eles estavam ali próximos dos pais. A palavra diz que Caim era lavrador e que Abel era pastor de ovelhas. E quando, em determinado momento, os dois vão oferecer ao Senhor a oferta, né? Deus se agrada mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim. Se a gente for ler o texto, talvez não é perceptível essa visão disso que eu estou falando, porque aparentemente a oferta de Caim não era tão ruim e nem a oferta de Abel era ruim, mas não era a oferta em si, mas era a intenção do coração de cada um deles. Quando Caim prepara a sua oferta, ele prepara uma oferta, mas ele não tem uma preocupação de fazer uma oferta realmente dedicada, realmente preocupado em agradar o Senhor. Apenas ele fez a oferta, ele deu a oferta, como se fosse um dever, uma obrigação. Já Caim não. Aliás, Abel. Já Abel não. Abel já fez diferente. Ele deu das primícias. Ele deu a gordura. Ele deu o melhor. Ele se preocupou em dar o que ele tinha de melhor. Ele separou o melhor para Deus. E a Deus se agrada da oferta de Abel. E isso causa um ciúmes em Caim. E aí entra no coração de Caim, né, aquela coisa ruim em relação a Abel, a inveja, o despeito, né, os ciúmes, e aí ele comete essa fatalidade. Quando isso acontece, nós vamos ver que Deus trata Caim de uma maneira bem rígida, bem dura. Deus coloca um sinal em Caim, porque houve ali uma revolta também dentro da população que cercavam eles, e as pessoas ficaram revoltadas porque viram que Caim não precisava ter feito o que fez, e de repente alguém poderia também querer matá-lo para limpar ou vingar a morte de Abel. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Colocou então um sinal em Caim para que todos que vissem aquele sinal não encostassem a mão em Caim para tirar a sua vida. Só que Deus faz uma coisa com Caim. Deus tira Caim do meio da sua parentela e manda Caim para uma terra distante, né? Essa terra servia então como um exílio, uma terra de exílio para Caim. E essa terra chamava Nod, terra de Nod, tá? Então, essa terra de Nod nós vamos encontrar no capítulo 4, versículo 16, que fala assim: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden.
E ali ele conheceu a sua mulher, e esta deu à luz a Enoque. E Caim edificou uma cidade e deu o nome do seu filho Enoque. Ok? Então, alguns se perguntam como, se Adão e Eva eram os primeiros, juntamente com Abel e Caim, e quando isso acontece, Caim é tirado do seu meio e mandado para uma terra, né? Uma terra chamada Nod. Por quê? Porque ali já estava acontecendo o cumprimento da ordem de Deus de que a terra precisava ser enchida. Então, a cada tempo, a cada momento, Adão mandava uma quantidade determinada dos seus filhos para um determinado lado, para outro lado, para frente, para trás. Ia fazendo uma circunvizinhança ao redor ali da onde ele se encontrava, né? E ia expandindo esse crescimento populacional, tá? E essa terra de Nod já era um povo que existia lá, e esse povo era descendente de Adão e Eva, irmãos de Caim, irmãos de Abel. E a sua descendência ia crescendo e ia se multiplicando, tá? Então, Nod nada mais era do que uma terra que já existia, uma cidade que já existia. Com o tempo, ela se formou, né? Ela já tinha formado uma população nessa terra. E é para lá que Deus manda Caim, para habitar na terra de Nod, e ali ele desenvolve, então, também o crescimento da sua família. Ok? Então, isso eu estou falando para deixar claro que as coisas foram acontecendo de acordo com os planos de Deus, dentro da palavra que Deus falou anteriormente, né? A ordem que foi dada para Adão: crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Encher a terra. Então, crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Vão povoando, vão à frente, vão, né, crescendo. Então, isso fez com que a ordem de Deus fosse cumprida. Ok? Então, nesse dado momento que Caim se retira da presença da sua parentela ali, da sua mãe, do seu pai, né? Ele vai para essa terra de Nod. Então, ele vai como exilado. Ele não foi ali porque foi convidado ou porque foi planejado não, ele foi exilado por Deus. Ali ele foi exilado, ele foi uma marca, e essa marca, lá na terra de Nod, ninguém podia encostar em Caim, tá? E o Caim tinha que pagar o preço justo dos seus atos, tá bom? Existem muitos estudos que nós vamos ver algumas coisas que aleatoriamente ou sucintamente foram acontecendo com Caim depois desse ato que ele cometeu. Mas não é o caso agora, tá bom? Então, nós vemos aí essa parte, que é o terceiro ponto, né, desses fatores importantes. Agora nós vamos para o quarto ponto desses fatores importantes. Nós falamos de 9, nós estamos indo para o 4.
que é o dilúvio. O dilúvio está relatado em Gênesis capítulo 6. Vocês podem abrir a Bíblia aí de vocês, onde fala o motivo porque Deus gerou o dilúvio, né? A corrupção do gênero humano, a corrupção do homem, a corrupção da criação, na coroa da criação de Deus, o homem se corrompeu, e cada vez que ele se corrompia, ele ia aumentando essa corrupção crescente nele e diante dele, né, em volta dele, corrompendo não só ele, mas todos que estavam à sua volta. Então, essa corrupção era uma corrupção que gerava pecado, gerava lascívia, gerava todo tipo de pecado que o homem podia praticar. Tá? E Deus se entristecia com isso, Deus ficou triste, Deus não se agradava porque estava vendo que a degradação humana estava crescente a cada dia, a cada tempo, a cada momento. Então Deus faz um plano ali de exterminar toda essa geração. Só que dentro disso havia ali um homem chamado Noé. E esse homem, Noé, ele era uma pessoa que era digna, justa diante de Deus. Então Deus separa Noé, conversa com Noé e passa um plano, uma ordem para Noé executar. Certo? Então, Noé começa a construir a arca, né? E quando ele constrói a arca, ele coloca um par de cada animal dentro da arca e coloca também junto com ele toda a sua família. Noé não construiu a arca do dia para a noite. Não, ele levou muito tempo construindo essa arca. Anos construindo essa arca. E ali Noé trabalhando na construção da arca, né? As pessoas que passavam ali zombavam de Noé, chamavam ele de louco, porque o tempo se passava e ele continuava fazendo aquilo ali, aquela construção faraônica, aquela coisa enorme, que as pessoas não entendiam para que serviria aquilo. Então Noé se passava por louco, né? Por doido, uma pessoa sem noção. Mas ele creu, ele tomou posse da palavra de Deus, ele atendeu a ordem de Deus, o chamado de Deus, e obedeceu a Deus dentro daquilo. Ele acreditou naquilo que Deus ia fazer. E ele falava, né? Não, Deus mandou, porque vai acontecer que ele vai mandar a chuva vai vir chegar e vai morrer todo mundo. Só quem estiver dentro da arca que vai sobreviver. Aí que as pessoas, né, riam dele. Mas Noé fez. Noé construiu a arca e entrou na arca com a sua família e com os animais que ele separou. Tá bom? Isso aconteceu. A palavra de Deus, ela tem esse registro, né? E por que eles, além da construção da arca, chamavam Noé de doido, de louco? Sabe por quê? Porque desde a criação até aquele momento, anos e anos e muitos anos já tinham se passado.
e nunca tinha caído uma gota de chuva do céu. Nunca aquelas pessoas viram chuva. E quando Noé falava que ia chover, que ia cair água do céu, aí que eles também riam de Moisés, porque eles não estavam acostumados com chuva, né? Quando a gente se pergunta, e como que a vegetação ela se mantinha naquele tempo? Porque os animais tinham as águas dos rios e tal, mas e a vegetação? Não havia uma transposição de água para a vegetação, para as plantações. Mas a palavra de Deus, lá no começo, fala que uma neblina subia da terra até uma certa altura e ela caía sobre a vegetação, regando a vegetação. E esse processo se dava continuamente. Então, assim a vegetação crescia, assim os frutos eram colhidos, tá? Era dessa forma. Mas quando a promessa de Deus para Noé se cumpre, a Bíblia também fala que abriram-se as comportas dos céus e a chuva desceu. E abriram as comportas do abismo e a água subiu. Então, naquele momento, não veio só chuva de cima para baixo, não veio só água de cima para baixo, veio água de baixo para a superfície também. Por isso que a inundação ela foi grandiosa, ela foi tremenda, tá? Leiam o livro de Gênesis e vocês vão ver todos esses relatos que eu estou falando. Tá? É que muitas das vezes, quando se lê a palavra de Deus, seja Gênesis ou outro livro qualquer, as pessoas não se atentam aos detalhes da Escritura. Então, elas não sabem o que realmente aconteceu, o que realmente pode acontecer, o que realmente está profetizado, está escrito, está falado, está registrado na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é rica e poderosa, tá? Então, eu estou aqui falando, eu estou aqui ensinando, tá? Mas vocês vão ter que pesquisar dentro do livro de Gênesis. Começa lá do capítulo 1, vai lendo versículo por versículo e vai analisando o que cada versículo fala, para que você possa ver as grandezas de Deus, aquilo que Deus faz, né? No início, Deus criou os céus e a terra. Ponto. Mas entre o versículo 1 e o versículo 2, o que aconteceu? Quanto tempo ocorreu? Foi muito tempo. Deus criou os céus e a terra, ponto, e parou ali. Os céus e a terra, quando foram criados, eles ficaram nesse patamar. Apenas os céus e a terra. Quando Deus retoma de novo a criação, a partir já dos céus e terra criados, já se passou algum tempo. Está entendendo? Então, é isso que nós precisamos entender. Porque a riqueza das informações bíblicas são grandiosas. Tá? Então, nós vamos começar a buscar, começar a entender o que
Deus trabalha, a sua multiforma de trabalhar, né? Então, não fiquem só no que eu estou falando, não fica ouvindo só o que eu estou falando. Vai para a palavra e leia a palavra. Eu dou alguns versículos chaves aqui, mas eu quero que vocês leiam, para que vocês vejam aquilo que eu estou falando não está fora do que está escrito. Mas vocês vão ter que buscar lá, para vocês aprenderem, para vocês entenderem, para vocês terem consciência, noção do que é a palavra de Deus. Ok? Então o dilúvio foi uma coisa extraordinária, né? Segundo os estudiosos, o dilúvio ele não alcançou todo o mundo, ele alcançou a parte do mundo existente. Mas se a gente vê, não foi só isso. Realmente o dilúvio abrangeu toda a terra, tá? Então, quando a arca desceu no Monte Ararat, né, ela ficou ali, a água começou a baixar, aí então Noé sai da arca junto com os animais e ali começa em volta da arca tudo de novo. Uma nova chance, uma nova criação, um novo tempo, tá? Mas estamos nós aqui, homens comuns, pecadores, né, que sempre estamos dando vazão aos nossos pensamentos ou a outros pensamentos. E quando isso acontece, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, nós desobedecemos, nós negligenciamos, porque nós somos falhos. Quando o pecado entra no homem, ele gera todas essas coisas. Por isso que a Bíblia fala que nós nascemos do pecado, nascemos no pecado também. Por quê? Porque o gênero humano falhou. Não por causa de Deus, mas por causa de nós. Porque quando Deus dá a condição para que nós possamos estar decidindo o que queremos, tomando atitudes, então, às vezes, nós fazemos isso por conta própria. Mas o interessante, aquilo que Deus quer, é que Deus está lá à nossa disposição. Ele está lá à sua disposição. Ele quer que você converse com Ele, pergunte para Ele, para onde eu vou? Como devo fazer? Né? Isso é certo ou errado? É dessa maneira que o Senhor quer? É agora? É para depois? Ou não é? Sabe, nós temos que ter esse diálogo com Deus. Procurar ter esse diálogo com Deus, porque Deus nos responde, Deus nos orienta, Deus nos ensina, Deus nos trata como devemos ser tratados. Tá? Então, presta bem atenção nisso. Não faça as coisas por conta própria. Faça as coisas debaixo da vontade de Deus, debaixo da direção de Deus. É isso que Deus quer de mim e quer de você, de cada um de você que está nos assistindo agora. Tá? O dilúvio, então, foi algo que aconteceu a nível mundial. Se você pegar nos Estados Unidos, você vai ver lá os cânions, a marca das águas nas rochas, nas montanhas, até onde alcançou.
Se você for para a Chapada dos Guimarães, você vai ver a mesma coisa. E assim por diante. Então, as águas, elas foram baixando para onde? De onde elas vieram também, para o abismo. Entendeu? Essa questão das águas é muito interessante, porque antes de ser terra, o planeta era água. Tá bom? E está na Bíblia. Está lá. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Só havia água. Tá bom? Então, meus queridos e amados irmãos, o dilúvio nós estamos concluindo aqui agora, tá? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre a dispersão das nações, né? As dispersões dos povos. Então, nós vamos partir para o próximo vídeo, em nome de Jesus, tratando desse ponto de número 5. Aqui nós encerramos, então, o ponto de número 4, tá bom? Que nós tenhamos, então, a bênção do Senhor nas nossas vidas, para que o Senhor abra o nosso entendimento a cada dia e venha nos capacitar, venha falar conosco, e nós possamos aprender a sua palavra, desenvolver a sua palavra. Vejam os vídeos, né? Inclusive os vídeos estão numerados, eles têm a sua sequência, né? Então vá na sequência, para você não pegar um lá e pegar um perdido aqui, outro ali, né? Mas vai na sequência aqui, você vai acompanhando matéria por matéria na sequência, e aí vai dar tudo certo, para que você possa ter um bom entendimento, tá bom? Compartilhe com seus amigos, né? Junta pessoas para assistir o vídeo, depois discutam, conversam, né? Tiram conclusões, pesquisam, né? E vão desenvolvendo o conhecimento. É assim que nós crescemos, tá? Nós nunca vamos fazer as coisas por nós mesmos. Tá? Nós dependemos um dos outros, né? E a gente vai crescendo e desenvolvendo na graça e no Espírito. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo. Amém.